Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Meu nome é Davi Terena, da aldeia de Itaunhaia, do Mato Grosso do Sul. De onde existe enchente, né? Então, a gente criou nessa aldeia, que antigamente era chamada Aldeia de Bananal. Mas como existe dois nomes aldeias Bananal, então foi modificada para Itaunhaia. E a gente criou lá, estudou na missão, né, já estava com 12 anos, quando meus pais saíram da aldeia e foram para esse local, uma vila chamada Toné, né, onde passa a estrada de ferro de São Paulo a Corumbá. Né, então a gente ficou e a gente estudou na missão evangélica com os americanos, né? Depois disso eu cheguei à idade de servir a minha pátria, fui para o quartel e lá que eu terminei o curso ginasial no quartel, né, durante um ano que eu estive lá. E daí eu voltei para minha aldeia novamente, né? E aí, nesses tempos, o governo federal tinha conseguido criar uma equipe médica para verificação que tipo de doença os índios tinham naquela aldeia. Aí, essa equipe médica, odontológica, laboratório, tinha tudo, né? E então, os índios e as índias que tiveram doença mais grave me escolheram para ser o atendente de enfermagem. Né? Eu fiquei 2 anos fazendo esse trabalho na aldeia. Aí eu voltei para a cidade a vila de Toné. Depois eu fui para Campo Grande, né? Mas antes de ir para Campo Grande, chegou um inspetor, que naquela época era serviço de proteção aos índios, naquela época. Então era uma inspetoria. O inspetor estava parado, ele conversando, ele olhou para mim e falou: "O índio, você quer trabalhar comigo lá na cidade?" Eu falei: "Eu quero." Aí chamou o chefe do posto, que administra a aldeia. Você leva esse índio para a cidade, ajeita bem, quando eu chegar lá, aí eu vou ver como é que eu vou fazer com ele. Aí, a partir de lá, eu fiquei na cidade, né? Comecei a trabalhar. Esse inspetor me ajudou muito para estudar as necessidades que eu tinha naquela época, como indígena. Mas aí ele foi exonerado porque nós temos uma outra etnia chamada Cadueus, né, que os inspetores antigamente, ele arrendava as terras dos índios de lá. Só que os índios já não queriam mais a permanência desses fazendeiros, né? Aí algumas lideranças dos caciques foram em Campo Grande, onde fica a administração geral daquela área, reclamando dos fazendeiros. Aí o inspetor disse para ele o seguinte, falou: "Você vai me trazer a orelha de alguns fazendeiros, porque se você não trouxer, eu vou na casa de Pernambucana, Riachuelo, eu vou comprar pano e vestir vocês." Então a gente veio acompanhando, porque antigamente a direção geral, que era lá do Rio de Janeiro, mandava muitas coisas para os índios, coisas de valor,
Então, o que que a administração daquela área que cuidava todo o Mato Grosso do Sul fazia? Pegava os materiais que o governo mandava para os índios que tinham valor e consumia. Então eu procurava saber desde quando entrei nesse serviço público. Aí a gente chamava a imprensa, a televisão, né, conseguia afastar eles na administração. Essa é a minha luta, né? Mas antes de acontecer isso, eu chegava da escola, a gente comia alguma coisa, né? A gente ficava meio-dia, deitava, olhava para cima, poxa vida, mas eu quero lutar para o meu povo. Mas vai acontecer isso só depois que eu tiver o superior. Mas não aconteceu, já veio aquele desejo, né, de lutar não somente para os terrenos, mas para todos. Aí eu tive que sair, né, eu fiquei desempregado com a família. Fui num banco para fazer teste, falei com o contador. Ela falou, não, no dia seguinte você vem aqui, nós vamos elaborar um texto para você responder. Aí no dia seguinte fui lá, me deram o que eles fizeram, fiz. Aí ele disse, espera, vamos ver o resultado das respostas que você fez nesse teste aqui. Mas quando foi no dia seguinte, ele mandou outro servidor daquele banco, veio na minha casa pedindo para que eu prepare toda a documentação, né, para eu poder já começar o trabalho. Eu fiquei feliz, né? E a gente foi trabalhar durante 8 anos como bancário. Aí apareceu o concurso da FUNAI para indigenista, que o salário era melhor do que eu, né? Mas lá no banco, com 2 anos mais ou menos, eu tinha chance de ser promovido. Só que o contador conhecia os índios terrenos. E o chefe do posto de uma seção também conhecia os índios. Então, esse chefe da seção atrapalhou a minha promoção, pelo fato de ser índio. Falei, tá, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí quando saiu o concurso para FUNAI indigenista, fiz o concurso, eu passei, vim embora para Brasília fazer uma especialização, como é que a gente se comportava naquela selva, né? Não tinha nada, ninguém vai, tem que se virar. Aí eu fui para uma área da etnia Bororo. Eu fiquei durante 5 anos trabalhando no meio deles. Mas eu sempre tive esse desejo de ver os índios preparados. Eles têm que estudar. Então eu sentava com os jovens, com as crianças. Eu levava para a escola e nós tínhamos uma professora lá que também tem interesse de ajudar os índios. Então durante 5 anos que eu estive lá, a gente produziu muita coisa de roças, né, por exemplo, como arroz, mandioca, canavial, abóbora, tudo que você imaginar para a alimentação dele. E a sobra do resultado dessa roça que a gente conseguiu, a gente levava para a cidade para vender, né? Aí quando, na época, já era a FUNAI, na época eles conseguiram um valor muito grande para ser destinada para algumas aldeias indígenas do Mato Grosso
né, para desenvolvimento. Então, eles me chamaram para eu ser fiscal desses recursos que serão ser utilizados para os índios. Aí fiquei um ano na cidade de Cuiabá. Quando o rapaz que foi indicado para ser presidente da FUNAI, que o pai dele era chefe do posto, a mãe dele era nossa professora na aldeia, fiquei muito contente, né, muito alegre. Falei, poxa vida, mas eu vou para o Brasil para conversar com ele. Aí eu vim para cá e conversei com ele. A gente jogava bola, estudava junto com ele, com os índios também. E a gente procurou sempre melhorar o conhecimento, né? Estudando. Eu cheguei a estudar, quando eu fui para a área dos índios, eu cheguei a estudar iniciando o 3º grau de Direito. Aí tive que, né, parar, aí fiquei trabalhando com os índios, então me atrapalhei muito. Mas eu consegui formar os meus filhos, os meus netos. Eu tenho uma caçulinha hoje, ela é advogada, né? Eu tenho um neto criminalista. Eu tenho outro neto que faz um curso de computador, universidade, né? Então a gente fica feliz com os esforços que a gente fez em termos de família. E quanto o desejo de lutar para todas as etnias existentes no Brasil, a gente conseguiu fazer, né? Aí quando eu vim para cá em 84, aí eu fiquei de 84 para cá. Mas foi difícil de trabalhar como funcionário da FUNAI. Muito difícil. A gente fica sozinho na selva, sem assistência. Você tem que se virar para atendimento médico, outra coisa, necessidade dos índios, né? Mas graças aos amigos que nos ajudou, que a gente conseguiu realizar muita coisa para reunir com os jovens indígenas para estudarem, né? Quando se fala de direito para os políticos em relação aos índios, os índios não podem ser um cidadão. Então, os políticos lá no Congresso que faz elaboração de leis. Então, hoje os negros têm mais direito do que os próprios índios. Os negros hoje está 20, 25% de direito que eles têm. O índio tem que se declarar autodeterminar. Porque nenhum político cria uma lei especificamente para os índios, como os negros que tem lá no Congresso, por causa da FUNAI. Não, mas eles têm FUNAI, né? Mas se os índios hoje que conseguiram um status melhor, estando na universidade, sofrimento, discriminação, porque esses camaradas, olha, eu vou te falar, né? Aguentaram o gado. Mas os índios que não conseguiram a discriminação tiveram que voltar para suas aldeias, né? Então nós temos os índios hoje, tão pouco ainda pela quantidade dos índios. Nós temos os índios médicos, nós temos os índios oficiais do Exército,
nós temos os índios, inclusive tem um índio que é meu primo, que é o coronel do exército hoje. Todos esses índios relacionados à etnia terena que estudaram na escola evangélica. Então eles conseguiram ter uma postura muito grande e relevante, inclusive. Mas muita gente falou, mas o índio não significa nada, não pensa nada. Deixa isso para lá. Né? Essa colonização continua até hoje. Só que a nossa Constituição, porque antigamente os índios eram considerados como órfãos. Então o governo federal indicava um juiz para cuidar das questões dos índios. Isso levou muito tempo. Na época, na era dos militares, o SPI eles tiraram o SPI e colocaram a Fundação Nacional do Índio. Então nós temos um estatuto indígena hoje que eu considero o melhor, como se fosse uma constituição dos índios. Mas nós temos um problema muito grande em relação à maioria dos índios, que não tem interesse de ver, procurar saber os direitos deles. Então, tudo o que faz, acha que a FUNAI tem que resolver o problema. Né? Só que a direção da FUNAI não é o dono do índio. A obrigação da direção da FUNAI é acompanhar, por exemplo, maior parte que os índios enfrentam desde quando foi descoberto o Brasil são a exploração de riquezas dentro da área dele. E o índio tem esse direito de explorar. Só que eles não sabem. Então, ainda nós temos, porque foi criado um Ministério dos Povos Indígenas, que está na direção. Foi colocado uma índia presidente da FUNAI, é uma índia aqui. Então eu sempre digo, para você estar dentro do movimento indígena é diferente. Para você estar dentro, ser colocado como ministra, que ele tem que conhecer que se dizem tem 250 etnias diferentes. Então ele tem que conhecer. Se não conhecer, também não vai fazer nada. Só que a política, hoje, tem o seu pessoal. Então, para mim, como indígena, Ministério dos Povos não significa nada. É a mesma coisa dos antigamente. O presidente da FUNAI é uma índia, também da mesma forma. Então tem o corre-rola dele durante todos esses momentos que elas fazem. Então está tudo lá dentro. Os índios que têm capacidade não estão lá dentro. Então é difícil. Né? E aí quando eu vim para cá, eu lutei muito quando foi indicado um presidente da FUNAI, na época do José Sarney, chamado Romero Jucá Filho. Mais ou menos 6 meses que estava na FUNAI, ele começou a autorizar a extração de madeira dos índios. E a gente foi procurar a verdade, os documentos. Tendo toda essa documentação em mão, a gente
começaria a chamar a imprensa, né, televisão, para denunciar. Eu sou um dos cabeças desse movimento que fez todos esses apanhados da documentação, que a gente levou para a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República, para direitos humanos da Câmara, do Senado. E percebendo isso, eu estando na frente desse momento, aí o que ele fez? Ele me transferiu sem eu saber. Então, quando eu fiquei sabendo, não tinha mais tempo de ir para lá. E naquela época, minha esposa era gestante, eu não podia deixar. Então, eu não fui para lá. Então, pegar esse gancho como abandono de emprego. Olha, eu sofri. Para eu me defender, eu tive que contratar um advogado, mas também não teve interesse de verificar a minha situação funcional. Os 3 advogados que eu fiz, aí não deu certo. Mas eu vinha estudando o meu caso. Cheguei a uma conclusão que lá no Ministério da Justiça, eles criaram uma comissão de anistia. Aí eu fui lá, conversei com o presidente, contei a história, tudo. Aí ele falou, é o seguinte, eu não posso interferir o seu relator, do seu processo de anistia. Não quero isso, não, eu quero a sua opinião, como é que eu devo fazer? Aí me instruiu, você tem que fazer isso, pegar o documento lá em todos os lugares para ser considerado como perseguição política. Né? Aí eu fui até no Serviço Nacional de Informação, peguei todas, aí eu fiz um relato da minha situação, levei para o Ministério da Justiça, e também levou quase 3 anos eu indo lá, procurando saber. Mas eu tive sorte quando o Moraes, que hoje está dando problema aí, né, que foi indicado como ministro da Justiça, certamente pegou todos os processos, viu o meu processo e me deu anistia. Né? Eu perambulei por aí procurando serviço durante 20 anos. Eu saía de casa cedo, passava o dia inteiro. Para não passar fome, eu ia no Congresso, às vezes tomava água, tomava cafezinho para ficar mais forte, né? E às vezes encontrei com alguns amigos, vamos almoçar, então a gente foi vencendo. Então eu mesmo, eu procurei entender da minha situação e aí eu consegui ser anistiado. Só que eu não pude voltar para a FUNAI pela idade, né? Mas eu sou anistiado hoje. E aí, mais ou menos 1 ano atrás, a gente entrou novamente contra a FUNAI e contra a União, requerendo todos os direitos, desde quando eu parei de trabalhar até a data quando fui exonerado do meu cargo. Mas eu ganhei da FUNAI também, né? Que a gente está mais forte. Aí, por sorte, que nem esperava, tinha meia dúzia de índios brigando para vir aqui para ser indicado. Algum desses candidatos para ser indicado, para dirigir E um certo dia alguém me liga. Vem para cá, eu quero que você conheça uns índios caciques indígenas aqui. Vem aqui. Aí encontrei com eles.
que os índios são, em 84, são amigos e colegas de movimento indígena. Né? Aí, nesse dia, eu tinha uma consulta médica. Aí falei para as pessoas que ligou para mim que eu não poderia ficar porque eu tinha uma consulta. Ela falou, não, você pode ficar aqui porque a sua presença é muito importante. Sem saber. Aí tinha já agendado com o governador Ibanez. Aí chegou a área, ele nos chamou, fomos para lá. E o governador demorou, a gente ficou na sala dele, ele veio. E essa pessoa que ligou para mim começou a comentar o meu trabalho, né, em relação aos índios. Aí o governador falou, não precisa comentar a situação, que eu conheço o trabalho dele. Na mesma hora chamou a secretária dele, ela veio, o governador mandou fazer o documento, já naquele momento que já estaria sendo indicado para administrar o museu. E a gente está aqui, né? Com dificuldade. Você sabe que serviço público também é difícil. Quando eu cheguei aqui, o museu era um depósito. Tudo que não prestava. Esse aqui era um depósito. Então, quando eu cheguei, eu sempre, pela educação que eu tive dos meus pais, né, a gente sempre entendeu como eles queriam. Então, a gente conseguiu melhorar, mas sem dinheiro. Todas as pessoas que a gente conversava, sempre, precisamos isso. E muitas pessoas compreendiam o que a gente queria. Por exemplo, essa sala aqui, todos esses materiais aqui, foi a intermediação que a gente fez junto com a Embaixada do Canadá. Como a gente a gente não pode receber dinheiro, porque esse museu aqui, ele tem que ser regularizado judicialmente. Porque tem que ter estatuto, regimento inteiro, não tem. Então a gente não pode receber dinheiro, doação. Aí o que a gente fez? Eu procurei a Secretaria de Cultura, né, para falar a respeito desse interesse da Embaixada do Canadá, de nos ajudar para formalizar essa sala, porque a gente tem recebido alunos diariamente, entre 400 a 500 alunos diariamente. Então não tinha lugar. Então a gente conseguiu criar essa sala aqui. E devagar a gente vai fazendo um trabalho. Né? Aí eu fiz um regimento interno, eu durante mais quase 2 anos, eu tentando fazer tudo, mas eu concluí. Agora eu preciso ter uma pessoa ligada ao governo, mostrar o regimento interno que eu fiz, falar com o governador, para a gente ter, pelo menos a gente tendo esse regimento interno, aí fica melhor para nós. Né? Fica melhor. E outro problema que a gente tem, não tem pessoas qualificadas. O básico que eu entendo teria que ser museologia, restauração, antropologia, linguística, porque a gente recebe muitas pessoas de fora, de outros países, então a gente não entende, né? Então a gente precisa, é o mais importante que eu acho. Mas vai depender da política já para o ano que vem. Se a gente permanecer mais 4 anos aqui, a gente vai procurar fazer mais ainda e melhor. Né? Eu já estou aqui 7 anos aqui no museu. E a gente está aqui, lutando sempre.
quando se fala de direitos humanos, é difícil, né? Não me lembro, acho que em 1829, mais ou menos, quando foi criada a primeira Constituição. E não se falava de índio. Esquecia do índio. Mas o Brasil já tinha moradores aqui, que são os civícolas, como falam, né? Mas a maioria quem fazia a Constituição são os amigos dos poderosos, do presidência, governadores, interesse de cada um, né? Mas a maior dificuldade dos índios, maior mesmo, são sobre terra. Por quê? Porque na maioria das terras onde tem os índios hoje, tem muitas riquezas. Tem petróleo, tem diamante, tem ouro, tem pedras semi-preciosas. Então, eu vou te falar sobre, recentemente, são duas etnias que a gente conhece, que tinha muito garimpeiros lá na área dos Caiapó, no Pará. Em 84, tinha 7.000 garimpeiros. Muito ouro. Mas os índios não sabem o valor, o que eles têm. Nem quem ganha é o que explora. Hoje o índio lá está sem nada, muita riqueza. E o outro se larga sobre os diamantes. Isso foi descoberto no ano 2000, a existência. Na areia se encontrava diamante. E isso, os garimpeiros ficaram doidos. Entraram, ofereciam dinheiro para cada liderança de cacique, cada semana recebia 150 mil reais. Sem noção nenhuma, gastaram o dinheiro, né? E alguns caciques tinham, segundo o que eles me disseram, que eu fiz um trabalho durante 5 anos lá também, procurando regularizar a extração de diamante deles, sabe? Então eles me contavam, tinha 5 garrafas de 2 litros cheias de diamante. E os compradores de fora, ele contando, esparramava na mesa assim, eu te dou isso aqui, só pode levar. Você vê, uma pedra que eles calculam 10 quilates, uma pedrinha pequenininha, branco, que você pode enxergar do outro lado, você vendendo fora daqui, dá para você vender numa base de entre 3 a 4 milhões de dólares. Uma pedrinha de 10 quilates. Eles vendem a 20 mil. É o prejuízo, né? Hoje também está sem nada. Então esse é o problema do índio. Os direitos humanos, até o próprio governador, senador, deputados, ludibriam o índio sem conhecer o direito, não é? Então hoje, se o índio soubesse o direito dele, eles não estariam. O índio não precisa de ninguém. O índio tem liberdade segundo as leis
mas não conhece essas leis. Né? É difícil, muito difícil. Aqui mesmo, o índio, isso aqui não, o índio não estava aqui, não tinha espaço. Mas a gente obrigou que os índios estivessem presentes aqui. Tem essa história dos índios hoje, e continua. Mesmo os índios tendo o curso superior, mas eles levam em consideração por ser um índio. Não pensa nada ainda. Oh, é muito interessante. Interessante e difícil a vida dos índios. Ele sempre a mesma história, né? Porque na Secretaria de Cultura tem o FAC, Fundo de Apoio à Cultura, né? Então, as pessoas que conhecem esse caminho que existe o museu, então eles fazem o projeto da pessoa, organização não governamental. Eles conseguem esses recursos e vêm para cá, né? Como eu já te falei, que a minha posição como indígena, eu quero ver todos bem. Porque vocês não vão encontrar na lei, só pelo fato de ser índio, que não tem o direito de ser desenvolvido. Ele tem o direito. E essa exploração continua na exploração intelectual, na exploração do direito, na exploração o desejo de conseguir alguma coisa. Não é só Davi Terena que tem que estar aqui e os outros não é? Então, como eu já disse, nosso objetivo é instruí-los para que também consiga alguma coisa na vida. Quando foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, é uma índia. Diretor executivo é um índio, que é o advogado. Tá? Quando eles entraram, proibiram que a extração de minerais dentro da área não pode. Ué, ele não é o dono de ninguém. Né? Então, por lei, ele tinha que reunir com os índios para conversar com os índios. O que eles desejam, o que eles querem fazer. Eles não fizeram. Então, muitas ONGs espertos fazem os seus projetos em relação à dificuldade dos índios e vai para fora. Só ele que falou ainda não tem condições de ir para lá. Que vai contar a história dos índios, está passando fome, não tem assistência médica e ganham dinheiro. É, a perspectiva dele é de ser igual aos outros, respeitar o direito deles. E ninguém respeita o direito do índio. Mas o sonho dele, poxa vida, mas eu quero ter um carro, eu quero ter um apartamento, ele tem direito. Eu quero ir num restaurante bom, ele tem dinheiro.
Então o direito onde ninguém respeita. Esse é o problema. A minha mensagem para as pessoas conhecerem a realidade do índio. Ir lá, sentar, ver a situação, o que eles precisam, né? Como é que estão se passando, como é que o governo trata a situação deles, o problema deles. Mas eu sempre digo, brasileiro é difícil de fazer isso. Brasileiro. Quem faz história hoje, antigamente, como é que eles passavam, são os gringos, as pessoas de fora daqui, que tem interesse, vai lá, senta, come junto com eles. O brasileiro não faz isso. Então, para conhecer a necessidade dos outros, você tem que estar lá. Então, essa é a minha mensagem, conhecer a realidade do índio. De que forma? Ir lá, ver a situação.